Bom Dia Ministra. Chegamos! Um excelente dia para você. Hoje é quarta-feira, dia 19 de março de 2025. Estamos ao vivo, direto dos estúdios da EBC em Brasília, e participam do programa de hoje colegas de emissoras de rádios convidadas de norte a sul do país. Obrigada pela presença de vocês, colegas, e para quem está chegando, fique com a gente. Eu sou Karine Melo e hoje eu, meus colegas das rádios e a ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, te faremos companhia nessa próxima hora no Bom Dia Ministra. Essa é uma produção da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República em parceria com o Canal Gov, uma das muitas emissoras que integram a Empresa Brasil de Comunicação. Para você nos acompanhar, são muitos os caminhos. Pela Rádio Gov, estamos em rede facultativa de rádio para todo o país, mas se você quer nos ouvir e ver, pode nos acompanhar na sua TV pelo Canal Gov ou pelo nosso YouTube, que você sabe, é o @Canal Gov. Você também pode acompanhar essa entrevista pelo site da Agência Gov, agenciagov.ebc.com.br. Lá, além da TV ao vivo e de todos os programas que temos no ar, você também acompanha as principais notícias do governo federal. Uma outra opção é baixar de graça na loja de aplicativos do seu Android ou iOS o Canal Gov e assistir toda a nossa programação ao vivo bem na palma da sua mão. Olha, já esteve longe, mas agora falta pouco. Menos de 8 meses nos separam da Conferência das Nações Unidas para o Clima, COP30, em novembro em Belém, lá no estado do Pará. Hoje a gente vai ter uma ótima oportunidade de saber um pouco mais das posições do Brasil nas negociações, a mobilização prevista e as ações de engajamento da sociedade civil, governos e setor produtivo para esse evento. Mas a COP é apenas um dos assuntos que a gente tem aqui com a ministra Marina, que hoje está de novo aqui com a gente. Obrigada pela presença e bom dia, ministra. Obrigada a você, Karine. Obrigada a você e todos que estão nos acompanhando, que vão entrar em cadeia para conversar com a gente. É isso aí, então vamos nessa. Ministra, vamos começar então, né? Já estou falando aqui um pouquinho da COP30 e eu queria saber das posições do Brasil. A gente está num contexto agora, né? A gente teve uma eleição americana recente, a gente tem um novo presidente por lá e toda vez que a gente fala de clima, de COP, a gente fica pensando nessa posição dos Estados Unidos, né? O presidente Trump já disse que quer sair do Acordo de Paris, a gente tem a COP aí, ou seja, são muitos desafios, mas o lado bom, eu acho, é que a indústria, né, é que dita aí o tom da política climática, e parece que nos Estados Unidos boa parte da indústria norte-americana está aí favorável ao acordo, enfim, pretende ter compromissos ambientais. É isso mesmo ou não exatamente, ministra? Bem, Karine, primeiro acho que a gente tem uma grande oportunidade de ter novamente no Brasil uma das conferências mais importantes, porque ela nasce no Brasil em 92, na Eco 92, e é a primeira vez que a conferência se realiza aqui, ou seja, tem a conferência mãe, onde ela nasceu, e agora ela volta adulta, com 30 anos de idade. Sim. Em termos de COPs que foram acontecendo. E nós estamos num momento crucial, que é o momento da implementação de tudo que foi decidido, debatido ao longo desses 33 anos. Nós já estamos vivendo sob os efeitos da mudança do clima, com eventos climáticos extremos no mundo inteiro. Só em função das ondas de calor, cerca de mais de 170 mil pessoas morrem por ano no mundo inteiro. Só para se ter uma ideia, quando você acrescenta secas, furacões, tufões, enchentes torrenciais, esse número é avassalador. Então é uma COP muito desafiadora e num contexto complexo, como você acaba de dizer, que é a segunda, digamos assim, o segundo maior emissor do mundo de CO2, que é os Estados Unidos, saindo do Acordo de Paris. Eles são, de longe, os que têm mais dinheiro, mais tecnologia, e o segundo maior emissor. O primeiro é a China. E, saindo do acordo, isso significa que nós vamos ter que trabalhar dobrado para atender às nossas obrigações, o nosso compromisso ético com a vida e o equilíbrio do planeta, e fazer por aqueles que não estão fazendo. Como você disse, nos Estados Unidos tem uma diferença dos outros países, porque os estados têm relativa autonomia. E os estados que são governados por democratas, que têm compromisso com a agenda do clima, esses vão continuar
implementando suas agendas. No setor privado, aquelas empresas que estavam já sendo beneficiadas por quase 500 bilhões de reais do plano de combate à inflação, que na verdade era um disfarce para poder fazer uma agenda de ação climática que o governo Biden fez, esses recursos o setor privado não vai querer abrir mão dele. Então, eles vão pressionar para que o governo negacionista do Trump mantenha essas medidas e essas ações. Por outro lado, ele criou uma força gravitacional muito negativa para a vida no planeta. Várias empresas, articulações abandonando a agenda ESG e até grandes alianças do setor financeiro também abandonando seus compromissos climáticos. É um prejuízo muito grande, mas o multilateralismo ele começa na agenda de clima sem os Estados Unidos e agora ele vai ter que aprender a ser forte, fazer o dever de casa em benefício da vida, mesmo sem os Estados Unidos. Mas eles vão pagar um preço alto, porque os Estados Unidos, de longe, são um dos que estão mais prejudicados pela mudança do clima. Onda de calor, são furacões, tufões, incêndios, e a população, ela até pode ter um alinhamento ideológico, mas ela não vai querer ver o seu negócio, a sua vida, ser ameaçada em função de uma posição que é contra a tudo de racional que pode existir, que é a defesa da vida. A gente vai falar bastante ainda sobre a COP30 e sobre esses assuntos, mas vamos começar a chamar as rádios, ministra? Vamos chamar, sim. Então vamos embora. Então vamos começar com a nossa Rádio Nacional de Brasília e com ela, ministra, a gente também fala com a Rádio Nacional da Amazônia, Alto Solimões e Rio de Janeiro. A gente está aí no Revista Brasil junto com o Walter Lima, toda a audiência dele, e quem faz a pergunta pra gente é o nosso super repórter Renato Ribeiro. Bom dia para você. Bom dia, ministra. Bom dia, Karine. Ministra, qual é o dever de casa que o governo brasileiro está fazendo e que pretende apresentar na COP30 como algo concreto que foi feito, no caso, por exemplo, uma redução do desmatamento, enfim, que possa servir de exemplo para o mundo, né? Principalmente agora a gente está entrando no tempo, vai chegar a chegada do outono, a gente vai ter ali também depois uma redução nas chuvas, enfim, o que pode aumentar também aí as queimadas. O que o Brasil pretende efetivamente levar de concreto que sirva de exemplo para o mundo aí na COP30? Uma boa pergunta, Renato. Primeiro, acho que esse termo de concreto, ele remete a algo que o Brasil tem insistido muito, e desde 2003, quando eu fui ministra pela primeira vez, que é a decisão de liderar pelo exemplo. Hoje a gente precisa, mais do que falar, fazer. Por isso que já no primeiro governo do presidente Lula, nós fizemos o Plano de Prevenção e Controle do Desmatamento da Amazônia, que nos primeiros governos do PT reduziu o desmatamento em 83%, evitou lançar 5 bilhões de toneladas de CO2 na atmosfera e foi responsável por 80% das unidades de proteção criadas de 2003 a 2008. É uma grande contribuição que foi dada. Esse plano, ele foi abandonado no governo Bolsonaro, o desmatamento ficou fora de controle, mas assim que o presidente Lula assumiu, a ordem foi retomar o Fundo Amazônia, retomar o PPCDAM, não mais só para a Amazônia, mas para todos os biomas brasileiros. E aí nós já temos, como você disse, um de concreto muito relevante, que é uma queda do desmatamento de 46% comparado a 2022, uma queda de 47% no Cerrado comparado ao período anterior de 2020 e 2023 e uma queda de 77% do desmatamento no Cerrado, além de uma queda de desmatamento de 26% na Mata Atlântica. Estamos concluindo os planos tanto da Caatinga quanto da Mata Atlântica, ou seja, hoje é para todos os biomas. De concreto também, o governo leva uma meta de redução de CO2 muito ambiciosa, que é reduzir em 67% as emissões de CO2 do Brasil. E isso não é algo que é apenas um anúncio genérico. Nós temos metas para todos os setores da nossa economia, para
transporte, energia, indústria, agricultura, desmatamento, todos os setores da economia e todos os gases. Nós vamos chegar na COP também com uma agenda robusta na área de adaptação. O debate, já temos até o PAC, que nas obras do PAC a gente tem investimentos na área de encostas, na área de drenagem, uma série de ações, e estamos também chegando com o nosso Plano Clima, que são 8 programas na parte de mitigação, 16 programas na parte de adaptação e o Plano de Transformação Ecológica liderado pelo Ministério da Fazenda, aonde não só temos o plano, mas já buscamos os recursos. Eu e o ministro Fernando Haddad fomos em Nova York, fizemos um lançamento de títulos verdes, conseguimos um recurso de 10 bilhões para o Fundo Clima, criamos a plataforma Países para trazer investimentos para o Brasil e temos um programa chamado EcoInvest, que atrai recursos estrangeiros na ordem de mais de 36 bilhões de reais. E aprovamos no Congresso, agradeço aqui o Congresso, né, todas as ações voltadas para o mercado regulado de carbono, onde é uma grande oportunidade. Temos muita coisa, mas muito também a fazer, principalmente o enfrentamento dos incêndios, do desmatamento, que deve continuar com toda a intensidade. Ou seja, o portfólio está robusto, né, ministra? Com certeza. Então vamos embora, ministra. Vamos a Petrolina, vamos lá para a Rádio Grande Rio, porque o Maico Andreoli já está com a gente. Oi, Maico, bom dia para você. Olá, gente, bom dia. Bom dia, ministra Marina, tudo bem? Aqui do blog do Didi Galvão, Rádio Grande Rio, FAM. Ministra, a senhora acabou de comentar sobre a questão da Caatinga. E a gente sabe que na COP30 a senhora vai falar sobre as estratégias e o combate nas mudanças climáticas. A sede de nossos meios de comunicação, na verdade, é na cidade de Cabrobó. Lá em Cabrobó, nós temos o núcleo de desertificação, um dos maiores do Brasil. A gente queria saber o que o Ministério tem feito para combater a crescente área de desertificação no Brasil, em especial no sertão de Pernambuco, aqui na cidade de Cabrobó. Maico, muito obrigada por essa pergunta. O Brasil, até bem pouco tempo, é um país que tem problema de escassez hídrica no semiárido, mas nós não tínhamos áreas desertificadas. Com o avanço da mudança do clima, o que era semiárido está se transformando em deserto. E no município de Geoboés, aí em Cabrobó, como você está falando, e outros municípios, está sendo identificado de parte dos pesquisadores, dos cientistas, um avanço de processos de desertificação. São cerca de 270 milhões de quilômetros quadrados de área desertificada. Isso é muito preocupante. Perda da nossa superfície hídrica, que foi identificado pelo Mapa Bioma, nós já tivemos uma redução de algo em torno de 15% da superfície hídrica do nosso país, baixa do lençol freático, com vários problemas para os processos produtivos de sedentação animal e para a vida das pessoas. O Ministério do Meio Ambiente tem toda uma articulação junto com o Ministério da Integração, outros setores de governo, para a gente fazer esse enfrentamento. Tem trabalhos que vêm sendo feitos pela sociedade civil, como é o caso da ASA, que tem um trabalho incrível, a articulação do semiárido para processos de revitalização. Nós estamos trabalhando agora, junto com a Casa Civil e vários ministérios, né, a retomada das ações de revitalização do Rio São Francisco, de recuperação de bacias hidrográficas que estão completamente degradadas, com processos de recuperação de área de preservação permanente, de reflorestamento e parar com o desmatamento. O desmatamento é responsável por o aumento dessas áreas desertificadas, porque aí você tem uma combinação perversa entre baixa precipitação, ou seja, pouca chuva,
processos de aumento de temperatura, alto processo de evapotranspiração e você tem aí uma perda muito grande em termos hídricos. Então, é parar desmatamento, fazer recuperação dessas bacias e nós, do Ministério do Meio Ambiente, trabalhamos em parceria com outros setores. Você sabe que houve uma decisão de que a Agência Nacional de Águas não deveria continuar no Ministério do Meio Ambiente. O presidente Lula tinha trazido de volta para o Ministério, mas houve ali uma decisão, uma pressão muito grande do Congresso de que deveria sair do Ministério do Meio Ambiente. Nós trabalhamos muito, mesmo tendo tirado, porque quem, de certa forma, cria os padrões, né, as métricas, os processos para essas ações de revitalização é o Ministério do Meio Ambiente. E aí, ministro, de Petrolina, aqui em Pernambuco, a gente vai para Bahia, a gente vai lá para a Rádio Nova Vida FM, lá para Brumado, porque o Lai Amorim também está com a gente. Oi, Lai, bom dia, bem-vindo. Seu microfone está fechado. Vamos tentar de novo, que você está com o microfone fechado. Ei, agora sim. Eu vim. Desculpa. Bom dia, ministra. Bom dia a todos que fazem parte aqui deste momento tão interessante para a gente estar. De uma certa maneira, estamos tendo uma prévia da COP30, né? Estamos também participando neste momento de integração neste momento. Bom, ministra, a pergunta que o colega de rádio fez direto de Pernambuco, praticamente eu reforço aqui para a nossa região da Caatinga, aqui na Bahia, que temos uma preocupação. Climatologistas estão nos informando de que essa década de 20 ainda é uma década boa de chuva, mas a partir da década de 30 teremos escassez de chuvas, uma preocupação muito grande. E os programas de convivência com a seca parece que não trazem assim, uma realidade para atender as comunidades que moram aí no semiárido. Gostaria de saber da senhora, de real, qual é o tamanho desse investimento com a preocupação do Brasil com essas regiões e também como revitalizar essas regiões que estão sendo aí devastadas, seja pela caça predatória, seja pelo desmatamento predatório. Aqui na nossa Bahia, por exemplo, a nossa Mata Atlântica, o que era antes atendia aí uma grande parte do nosso litoral, hoje é uma margem bem pequena da Mata Atlântica que nós temos. Então, assim, de real, qual é o tamanho do investimento, da preocupação do Brasil com essa preservação e também essa preocupação de prever e atender essa demanda que nos apresenta aí de escassez de chuva a partir da década de 30? Obrigada, Lai, pela pergunta. E você fez aí uma afirmação que eu achei muito interessante, né? Você não falou qual é a preocupação do governo, você falou qual é a preocupação do Brasil, porque de fato o enfrentamento de uma coisa dessa magnitude vai além dos governos, tem que ser a preocupação de um país, inclusive dando o termo de referência para os governos que tem que parar de destruir o Cerrado, tem que parar de destruir a Caatinga, tem que parar de destruir a Mata Atlântica. E isso é a sociedade brasileira que consegue. Quando nós chegamos no Ministério, as políticas ambientais, como você sabe, estavam todas destruídas. Só para vocês terem uma ideia, quando eu saí do Ministério do Meio Ambiente há 16 anos atrás, nós deixamos 1.700 fiscais. Presta atenção, 1.700 fiscais. Eu voltei, 15 anos depois, 16 anos depois, eu encontrei 700 fiscais. E mesmo assim nós aumentamos a capacidade de fiscalização em 96% do IBAMA, em quase 200% do ICMBio. Começamos a fazer um trabalho integrado com a Polícia Federal, com a PRF. São 19 ministérios trabalhando juntos com a coordenação executiva do Ministério do Meio Ambiente e o Cerrado, que estava fora de controle, o desmatamento, com uma ação com os governos estaduais. Nós conseguimos já uma redução de mais de 40% do desmatamento no Cerrado brasileiro. E na Bahia, onde o desmatamento era quem
puxava esse número alto, agora quem está puxando, né, para baixo os índices de desmatamento. Porque junto com o governo da Bahia e o secretário Eduardo, o Ministério do Meio Ambiente tem feito um trabalho intenso, o IBAMA, o ICMBio, e tivemos até algumas reuniões com o setor produtivo, exatamente para dizer que os maiores prejudicados serão grandes e pequenos produtores que ficarão, como você disse, sem água. Nós estamos retomando, teve até uma reunião ontem sobre revitalização do Rio São Francisco. Nós estamos retomando toda uma agenda de restauração de área degradada. É um plano que é feito em parceria Ministério do Desenvolvimento Agrário, Ministério da Agricultura, Ministério do Meio Ambiente, para que a gente possa aumentar a produção por ganho de produtividade e não avançando na Caatinga, no Cerrado, na Amazônia ou em qual dos biomas que a gente precisa para proteger o nosso equilíbrio climático. De concreto, nós temos trabalhado essa agenda de enfrentamento das causas dos processos de perda de recursos hídricos, programas que precisam ser feitos de recuperação de mata ciliar. As pessoas pensam que quando o IBAMA ou o ICMBio diz que você tem que deixar, né, as margens dos rios, dos lagos e as encostas preservadas, de que isso é prejudicar o desenvolvimento, muito pelo contrário, é favorecer o desenvolvimento, porque sem água a gente não produz arroz, sem água não produz milho, soja, feijão, melancia, macaxeira, o que for. Sem água a gente não tem vida. E para que a gente tenha vida é preciso restaurar o que foi destruído, preservar o que ainda existe. E o Ministério tem trabalhado em todas essas frentes. Obviamente que não é o governo federal fazendo sozinho. Os governos municipais precisam fazer a sua parte, os governos estaduais precisam fazer a sua parte, e nos estados em que a gente está fazendo essas parcerias, temos bons resultados. Como eu disse, na Bahia, no caso do Cerrado, é o estado que está liderando a queda do desmatamento. No caso da região centro-oeste, quem lidera a queda do desmatamento no Pantanal foi o Mato Grosso do Sul, porque tem uma parceria forte com o governo federal, e nos municípios que mais desmatam, o IBAMA e o ICMBio têm trabalhado também com os governos estaduais. Ministra Marina Silva, falando aí então do plano de ação para prevenção e controle do desmatamento nos biomas, e aí eu quero lembrar aqui que os planos da Amazônia Legal e do Cerrado foram relançados em julho e novembro de 23. E aí depois a gente teve o do Pantanal e Caatinga em dezembro de 24, né, ministra? E tá faltando ainda Mata Atlântica e Pampa. Para quando, ministra, para a gente continuar aí essa política aí de preservação? Bem, nós fizemos esses planos em tempo recorde. Porque o plano de combate ao desmatamento da Amazônia, que não existia até 2003, nós levamos 1 ano para conceber o plano. Mas ele é uma tecnologia de gestão pública altamente eficiente, que mesmo tendo sido abandonado, destruído, quando nós retomamos, o resultado daí, uma queda de 46% do desmatamento da Amazônia comparado a 2022. E a partir dessa experiência, nós fizemos os planos customizados para todos os biomas. Então já conseguimos nesses 2 anos ter o plano que vai enfrentar o desmatamento no Pantanal, o plano que enfrenta desmatamento no Cerrado. Estamos concluindo o Pampa, que é os únicos que faltam, e a Mata Atlântica. Mas mesmo assim já conseguimos resultados positivos só pelas ações do IBAMA e do ICMBio. A partir agora do final de março, início de abril, no máximo, esses planos estarão lançados. Eles estão praticamente prontos, já estamos até trabalhando com base nos planos e vamos lançá-los oficialmente, porque a gente sempre começa a trabalhar antes do que fazer a propaganda. Ah, com certeza. Vamos lá, vamos em frente, ministra. A gente vai agora para Curitiba, lá para a Rádio Banda B, porque o Antônio Nascimento também está com a gente. Oi, Antônio. Oi, Karine Mello, bom dia a você, bom dia, ministra Marina Silva. Ministra, a senhora, respondendo a pergunta de um colega agora há pouco, a senhora disse que, felizmente, a posição dos empresários norte-americanos não reflete a posição do presidente Donald Trump, né? Mas é ele que tem a caneta, né? Recentemente, agora no mês de fevereiro,
numa canetada, ele cortou 4 bilhões de verbas para o fundo climático, 4 bilhões de dólares, quer dizer, muito dinheiro, né? Em que medida esse corte de recursos prejudica o combate aqui na ponta, por exemplo, aqui no país? Por favor, ministra. Obrigada, Antônio. Quando eu me referi aos empresários, eu me referi à parte dos empresários. Tem uma parte que tem, inclusive, a visão negacionista do Trump. Tem uma outra parte que tem uma visão oportunista, porque antes eles defendiam enfrentamento da mudança do clima, agenda ESG, defendiam ações climáticas, e agora com o Trump eles estão abandonando a agenda. Mas tem aqueles empresários que, de fato, têm compromisso com a agenda da sustentabilidade, até porque eles sabem que, se não fizermos esse enfrentamento, eles serão os mais prejudicados. Isso já está acontecendo no mundo todo, onde várias empresas têm prejuízos de bilhões. Aqui mesmo no Brasil, o agronegócio teve um prejuízo enorme em função do aumento da temperatura, da seca, das ondas de calor, com perdas na safra, que inclusive tem influenciado os preços dos alimentos aqui na realidade do nosso país. Então, ele tem a caneta, isso cria um prejuízo, mas nesse momento tem que ter uma atitude de resistência. E os estados que são governados por democratas, eles vão continuar com a agenda de ação climática. Os empresários que não querem voltar para o início do século XX com uma economia de rapina, eles vão manter os investimentos climáticos. Até porque, se você não investe em energia limpa, se você não vai fazer a transição para um novo modelo de desenvolvimento, pode ter certeza, em poucas décadas, nós vamos ter prejuízos enormes. Cerca de 40% do PIB dos países dependem dos serviços ecossistêmicos, que são prestados pela natureza. No caso da América do Sul, 75% do PIB dos nossos países dependem dos serviços prestados pela natureza, em termos de regulação do clima, do regime de chuvas e de processos naturais de polinização, de manter a fertilidade do solo, porque terra que vai ficando assoreada, ela vai ficando cada vez mais enfraquecida, as terras que vão ficando degradadas. Quer dizer, então, esse investimento na agenda de proteção de biodiversidade, de combate à desertificação, de enfrentamento da mudança climática, é uma ação de proteção do meio ambiente, mas para os que não se comovem em proteger a mãe natureza, pode ter certeza que se comoverão em proteger aquilo que vai saindo a cada ano do seu bolso. Eu digo que nós estamos vivendo uma pedagogia bastante forte. É a pedagogia da dor, infelizmente, a pedagogia do luto para os que perdem os seus entes queridos e a pedagogia do prejuízo para aqueles que perdem seus empreendimentos, sejam eles públicos ou privados. Se você chegou agora com a gente, este é o Bom Dia Ministra, que hoje recebe a ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva. E se você quiser perder um pedacinho dessa entrevista, quiser acompanhar essa entrevista na íntegra, a gente está ao vivo pelo YouTube e pelo canal Gov. Se você quiser rever não só essa, mas como todas as outras entrevistas que a ministra Marina Silva nos deu aqui e outros ministros, você acessa lá o @canalgov no YouTube e vê aí todo o nosso conteúdo a hora que você quiser. Ministra, vamos então para o Mato Grosso do Sul, vamos a Campo Grande, vamos lá para a Rádio Alemes. Eu já dou boas-vindas para minha xará, Karine Cortez, a primeira vez da rádio aqui com a gente. Bem-vinda, um ótimo dia para você. Seu microfone está fechado, xará. Olá, bom dia. Bom dia, ministra.
Estou falando aqui de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, capital de Mato Grosso do Sul, da Rádio Assembleia, da Assembleia Legislativa. E assim, continuando, né, eu tinha uma outra pergunta, mas dando continuidade ao que a senhora estava falando com relação ao desenvolvimento econômico e à sustentabilidade, eu gostaria de saber qual é o plano de ação do Ministério do Meio Ambiente para apoiar Mato Grosso do Sul, né, diante das preocupações ambientais geradas pelo avanço do agronegócio e da mineração, que são bem fortes aqui em Mato Grosso do Sul, né, considerando um plano estadual que o nosso estado tem para implementar do carbono neutro 2030, que visa transformar aí o estado em referência de sustentabilidade. Então, eu pergunto para a senhora qual é o apoio que o Ministério do Meio Ambiente pode conceder a nós para garantir esse equilíbrio de preservação ambiental e progresso econômico. Obrigada, Karine, pela pergunta. Como eu disse, aí no Mato Grosso do Sul, nós temos uma excelente parceria com o governador Eduardo Riedel, que inclusive fez a lei do Pantanal, está fazendo um trabalho muito relevante nessa área de juntar a economia com a ecologia, e nós temos uma parceria não só para as ações de comando e controle, mas para as ações de desenvolvimento sustentável. Aí eu tenho que falar como governo, por exemplo, nós temos um ministro que é da região, que é o ministro Carlos Fávaro, que tem trabalhado muito o plano de agricultura de baixo carbono no âmbito do Plano Safra, e até estabelecemos, Karine, que aqueles agricultores que têm boas práticas, que eles terão uma redução dos juros dos recursos do Plano Safra em função dessas boas práticas. Aqueles que têm área preservada de floresta, aqueles que usam bioinsumos, aqueles que buscam fazer restauração das áreas que foram degradadas para não ter que abrir novas áreas. E o governador Eduardo Riedel tem tido, inclusive, uma postura após a lei do Pantanal que é muito interessante, utilizando recursos do Fundo Clima, que é um recurso, como eu disse, que eu, ministro Fernando Haddad, captamos 10 bilhões de reais para esse fundo. Ele vai utilizar o recurso do Fundo Clima para comprar licenças que já foram dadas para produtores, para que esses produtores parem de desmatar. Isso tem um nome: pagamento por serviços ecossistêmicos. Em vez de desmatar, você agora vai ganhar para preservar a área que você iria desmatar. É como se a tua floresta, tua área de preservação, ela fosse uma área produtiva. E eu digo como, só metaforicamente, porque na verdade ela é uma área produtiva. Ela produz água, ela produz equilíbrio para o microclima, ela produz insetos para fazer a polinização, ela é uma área de produção. E o governador Riedel, como ele é um biólogo, né, ele entende muito bem disso, e a gente está saindo da agenda do não pode para a agenda do como pode. Ministra, a gente vai fechar esse giro aqui, esse primeiro giro com as rádios, com a Rádio Clube lá de Parintins, lá no Amazonas. Vamos ouvir a pergunta? Quem vai fazer é o Márcio Costa. Oi, Márcio. Bom dia, ministra Marina, bom dia, Karine, e a todos que fazem parte dessa rede de comunicação bastante importante. Eu quero agradecer a oportunidade. Eu sou Márcio Costa, da Rádio Clube de Parintins. Parintins, que fica no estado do Amazonas, bem na divisa com o estado do Pará, e é uma área de muita exploração de madeira, ministra. Praticamente todos os dias, ribeirinhos usam suas redes sociais para denunciar a saída de muita madeira, muitas balsas passam por ali e praticamente sem fiscalização alguma. Anos atrás, já aconteceram fiscalizações e operações da Polícia Federal e das polícias estaduais do Amazonas que ensejaram prisões e apreensões. A minha pergunta, ministra, há como acontecer um acompanhamento mais próximo, mais frequente do IBAMA em relação a essa atividade e outras possivelmente ilegais nessa região? Bem, quando se trata de áreas federais, Márcio, a obrigação é do IBAMA.
Quando se trata das áreas estaduais, aí a obrigação é dos governos estaduais. Mas mesmo assim, o IBAMA ele atua quando não existe a presença dos estados, porque o sistema de meio ambiente ele é compartilhado. Na agenda agora de fiscalização para o corte seletivo de madeira, o corte ilegal de madeira, nós estamos ampliando cada vez mais a nossa tecnologia. O IBAMA tem condição de fazer todos os processos de aplicação de multas e cancelamentos de forma remota, e esse sistema está ficando cada vez mais potente para fazer esse combate. O problema daqueles que invadem as áreas públicas é que você sequer tem uma figura jurídica para fazer esse cancelamento. Então, nesse caso, é a ação de fiscalização do governo federal junto com os governos estaduais. Como eu disse, nós aumentamos a nossa fiscalização em 96% do IBAMA. Nós acabamos de fazer uma grande aquisição de equipamentos, são cerca de 27 aeronaves do IBAMA e do ICMBio à disposição das nossas ações de combate a incêndios, de combate a crimes ambientais. Criamos agora todo um sistema, estamos criando cada vez mais um sistema de monitoramento em tempo real dessas ações criminosas, e tem uma coisa que é fundamental. Aí é o trabalho de inteligência da Polícia Federal. Quando eu fui ministra pela primeira vez, uma coisa que fez a diferença foi o fato de, junto com o ministro Márcio Tomás Basto, o delegado Paulo Lacerda, a gente ter feito um trabalho de inteligência da Polícia Federal, aonde eles conseguiram desmontar essas quadrilhas que patrocinam essas ações criminosas. Porque para você ter uma balsa, para você ter uma draga para fazer exploração de garimpo, isso custa muito dinheiro. Então não é o que está lá na ponta cometendo o crime diretamente, são os que estão financiando. E a gente conseguiu pegar os que estavam financiando. Eu, logo no início do governo, pedi isso para o ministro Flávio Dino, na época em que ele era ministro. Agora já falei com o ministro Lewandowski, e a Polícia Federal está fazendo o seu trabalho. Esse trabalho, ele é um trabalho de fundo, porque você tem que ter a autorização do juiz, você muitas vezes tem que fazer quebra de sigilo telefônico, de sigilo fiscal, mas ele dá um bom resultado, porque você consegue encontrar aqueles que estão por trás dos que estão diretamente fazendo. Esse trabalho está combinado. Eu, inclusive, vou ter uma reunião, acho que uma terceira reunião com o ministro Lewandowski, e a gente vai ajustando o tempo todo essas ações. É uma combinação do trabalho do governo federal, dos governos estaduais, que têm responsabilidades e devem reforçar suas equipes. Só para você ter uma ideia, nós estamos repassando agora cerca de 45 milhões do Fundo Amazônia para reforçar corpo de bombeiro. Estamos, inclusive, fazendo na sexta-feira agora uma entrega de viaturas lá no estado do Pará para essa parte de combate ao fogo, e temos uma parceria. O bom é de quando você trabalha junto com os governos estaduais, como é o caso do Pará, como é o caso do governo da Bahia, que eu acabei de citar, e outros, o governo do Mato Grosso do Sul. Estou citando aqui alguns exemplos, né? Nós temos 26 estados, 26 unidades da nossa federação. Então, esse trabalho é um trabalho conjunto e criando alternativas na área de bioeconomia, na área do manejo sustentável. Nós estamos trabalhando o manejo sustentável de floresta, já é mais de 1 milhão de hectares de área concedida para exploração sustentável de madeira, para exploração de produtos não madeireiros, de oleaginosas, de resinas, enfim, de várias espécies de fibras, e estamos trabalhando uma agenda forte de bioindustrialização com o Ministério de Desenvolvimento Industrial, com o nosso vice-presidente Alckmin. Ministra, o tempo está voando, a gente vai para uma segunda rodada de perguntas com as rádios. São aquelas perguntas rapidíssimas, objetivas, respostas também muito rápidas. Mas antes de eu começar já a chamar essa segunda rodada, ministro, eu queria saber o seguinte. No ano passado, a senhora esteve aqui quando a gente estava com 60% do território brasileiro embaixo de uma fumaça muito espessa. A gente teve uma onda de queimadas muito forte. Inclusive, a senhora teve aqui com declarações muito contundentes. Eram incêndios criminosos, né? E aí eu queria saber, para esse ano,
Como o Ministério está se preparando para esse período, que aí a partir de agosto, talvez, né, ali já final de julho, a gente já comece a ter esses problemas, e eu queria ouvi-la um pouco a respeito disso rapidamente. Bem, nós estamos dando continuidade às ações que vêm sendo feitas desde 2003. O ano passado, se nós não tivéssemos nos preparado, teria sido incomparavelmente pior, porque a gente conseguiu reduzir desmatamento, mesmo assim tivemos, em função da mudança do clima, incêndios avassaladores e criminosos, como você acabou de falar, em todo o Brasil, inclusive no estado de São Paulo. Agora, nós já temos a contratação dos brigadistas, ampliamos a nossa capacidade de contratar esses brigadistas. Antes você precisava de um interstício de cerca de 1 ano para poder contratar esses brigadistas, isso diminuiu para 6 meses, agora depois diminuiu para 3 meses, e agora nós até podemos fazer contratações mais alongadas com esses brigadistas. Nós temos mais de 200 brigadas no Brasil inteiro, são quase 4.000 brigadistas do Ministério do Meio Ambiente, juntando ICMBio e IBAMA. Quando isso se soma aos corpos de bombeiros dos estados, aí a gente tem uma capacidade instalada para fazer esses enfrentamentos. Mas o certo é obedecer à lei. Nós aprovamos a lei de manejo integrado do fogo. O Comitê de Manejo Integrado do Fogo tem reunido sistematicamente, envolvendo todos os estados e as suas brigadas, os corpos de bombeiros desses estados, e temos também aumentado a nossa capacidade de intervenção, nossa quantidade de barcos, nossa quantidade de aeronaves, de transporte, tanto de transporte quanto de combate, e ao mesmo tempo estamos fazendo aí todo um trabalho de prevenção. Nós estamos colocando no ar uma campanha de esclarecimento, de educação, para que não haja uso do fogo, e eu já assinei a portaria, uns 15 dias atrás, de emergência climática em relação ao uso do fogo. Quando eu assino essa portaria, aí caberá aos estados, de acordo com a realidade do seu estado, também fazer a proibição do fogo. Na hora em que essa proibição do fogo ela é estabelecida, quem ateia fogo sem autorização é um incêndio criminoso e será punido na forma da lei. A Polícia Federal já tem mais de 200 inquéritos abertos para os incêndios que foram praticados no ano passado, e estamos conseguindo chegar naqueles que estavam por trás desses incêndios também. Ministra, vamos embora para a nossa segunda rodada. A gente vai entrar naquela voadora para perguntas e respostas rápidas, e eu já começo com a Rádio Nacional, Renato Ribeiro. Ministra, ontem a senhora falou sobre um mapa do caminho para o fim dos combustíveis fósseis. Esse caminho, ele passa principalmente pelo financiamento? Como é que tá aí como é que estão as negociações para chegar a 1,3 trilhão de dólares? O mapa do caminho para o fim do uso de combustível fóssil é uma necessidade inarredável da humanidade. É o uso de combustível fóssil que faz com que o clima tenha mudado, com todos esses problemas que nós estamos enfrentando, e depende sim de financiamento. Depende de financiamento público de países ricos, depende de financiamento privado. Os investimentos eles têm que ser direcionados para ações que levam à redução de emissão de CO2, investimentos que já temos até o que fazer com eles, porque a COP28 em Dubai estabeleceu que nós temos que triplicar a energia renovável, ou seja, mais energia solar, mais energia eólica, mais energia de biomassa, mais energia da água, mais energia de hidrogênio verde, que é um grande potencial também para um país como o Brasil. E além de triplicar renovável, aumentar a eficiência energética, tem um grande desperdício de energia, inclusive envolvendo os processos de transmissão, mas a gente tem que ser econômico no uso da energia. Além disso, a gente tem que reduzir, sim, fazer a transição para o fim de combustível fóssil. Esses investimentos que são feitos para triplicar renovável e eficiência energética nos levam a um determinado resultado, mas o que vai mudar mesmo é quando diminuirmos a exploração de uso de petróleo na matriz energética global. Maico Andreoli, Rádio Grande Rio, Petrolina. Ministra, voltando ao tema de desertificação, aqui na cidade de
na cidade de Cabrobó, parte o início da transposição do Rio São Francisco. Como a gente pode ver, o Ministério tem algum plano para que as águas do Velho Chico, que correm durante esse canal, que leva água para milhões de pessoas no Nordeste, ele pode ser usado também para o combate à desertificação da Caatinga? Então, como eu falei, as ações de revitalização do Rio São Francisco estão sendo retomadas. Elas tinham sido estabelecidas quando foi feito o processo de transposição da água do São Francisco. Infelizmente, depois abandonaram o programa de revitalização. Quando foi decidida a transposição, tinha duas pilastras, a transposição e a revitalização. Todo o processo de desassoreamento, de tratamento de esgoto, de recuperação de mata ciliar, de uma série de medidas que precisavam ser feitas para que o Velho Chico continue sendo o grande provedor da vida no Nordeste. Infelizmente, o plano foi abandonado. Hoje, a agenda de revitalização está no Ministério de Integração Nacional de Desenvolvimento Regional e o Ministério do Meio Ambiente faz parte desse processo. Como eu falei, tivemos ontem uma reunião na Casa Civil exatamente com vários ministérios para um conjunto de ações que envolve desde a parte de recuperação de mata ciliar até mesmo processos de desassoreamento do Rio São Francisco para que ele volte a ter vida e comandar a vida nessas regiões tão importantes do nosso país. Vamos voltar a Brumado, na Bahia. Nova Vida FM, Laia Morim. Só falar que, além da Rádio Nova Vida FM de Brumado, também estamos falando com a Rádio Cultura FM da cidade de Guanambi e a Portal Sudoeste de Livramento de Nossa Senhora, além, claro, do site axsudoeste.com.br na cidade de Brumado. Ministra, veja bem, a minha pergunta, na verdade, é até um tanto crítica diante do orçamento que nós temos. E falar que há uma certa hipocrisia dos agentes políticos no nosso país. Veja, ano passado o país gastou aí quase 5 bilhões de reais com o fundo eleitoral, o fundo partidário, para que os partidos pudessem promover seus candidatos nas eleições municipais. E no outro dia o que a gente via era as ruas totalmente cheias do lixo eleitoral, ou seja, foi utilizado matéria natural, árvores e tudo mais para produzir esses santinhos. Pagamos para produzir aí um material que prejudica o meio ambiente, enquanto que o orçamento do meio ambiente esse ano, se não me falha a memória, 2 bilhões de reais, ou seja, gastamos mais com a campanha eleitoral do que com a defesa do meio ambiente. Como reverter esse quadro? Como fazer com que esses nossos políticos se conscientizem de que é mais importante o meio ambiente do que suas campanhas eleitorais? Bem, primeiro eu acho que tem duas coisas que a gente tem que separar. No caso dos recursos para a agenda ambiental, eles nem são recursos só para a agenda ambiental. No governo do presidente Lula, a política ambiental ela é transversal, ela está presente em todos os ministérios, portanto, o meu orçamento vai além daquilo que está no Ministério do Meio Ambiente. Mesmo assim, no governo do presidente Lula, nós praticamente dobramos já os recursos do IBAMA, além de fazer concurso público para o IBAMA e para o CMBio, e já na transição nós aumentamos os recursos da área ambiental que tinham sido completamente drenados no governo Bolsonaro em 18%. A questão dos recursos de financiamento para as campanhas políticas, essa foi uma decisão do Congresso Nacional de que iria haver financiamento público. E é financiamento público. Financiamento público tem que ter prestação de conta, tem que ser usado da forma correta para financiar a democracia. A democracia precisa também de apoio para ela poder acontecer. O uso que se faz incorreto desses recursos, aí tem que ser verificados na forma da lei. Hoje, com os meios modernos de comunicação, com a internet, praticamente você não precisa de tanto papel. Mas você pode ter papel que não seja de degradação, porque se você tem o papel que é feito a partir de florestas plantadas, que tem aí todo um circuito, que tem um sistema fechado mesmo, porque ela sequestra carbono quando ela é uma floresta plantada, ou se você tem processos de reciclagem, principalmente reciclagem, de uso do papel, de papelão para a produção desses materiais, você já está tendo aí uma diminuição
diminuição dos problemas ecológicos em relação ao uso de papel. Então, você pode usar papel reciclado e não precisa de tanto papel assim, porque hoje o melhor veículo é o veículo através da internet. Curitiba, Banda B, Antônio Nascimento. Muito bem, Karine. Ministra, a senhora espera, ao final dessa conferência, COP30, aqui no Brasil, que seja realizado um documento onde todas as grandes nações estejam de acordo e que realmente o Brasil possa ajudar de uma forma definitiva esse combate ao clima no mundo? O que a senhora espera realmente dessa conferência? Por favor, ministra. Que a gente saia dessa conferência com a decisão firme de implementar tudo aquilo que nós já decidimos que precisa ser feito ao longo desses 33 anos. São 33 anos debatendo, agora só tem um caminho: implementar. É fim de combustível fóssil, fim de desmatamento, e isso precisa se refletir, porque quando você fala em fim do desmatamento, você tem que entender que isso é um grande investimento. É um investimento em recuperação de área degradada, como está fazendo o Ministério do Desenvolvimento Agrário e o Ministério da Agricultura, para que a gente possa usar aquelas áreas que estão abandonadas em vez de abrir novas áreas. É investir, num processo de eletrificação da frota de veículos dos nossos países, e hoje nós já temos tecnologia. O Brasil é um país que tem energia limpa, portanto, pode ter uma frota de transporte urbano eletrificada. Você tem que investir muito fortemente em novas fontes de geração de energia, e o Brasil está fazendo esses investimentos, e eles têm que ser cada vez mais ampliados. E a gente pensar em sistemas agroindustriais que valorizem a produção, que aumente produção por ganho de produtividade. Então, é a COP da implementação. Implementar o quê? Implementar a transição para fim de desmatamento, para fim de uso de combustível fóssil, é viabilizar 1,3 trilhão de dólares para os países que são vulneráveis, olhando as populações mais afetadas, principalmente mulheres, pessoas pretas, pessoas indígenas, que são os mais vulneráveis, que são atingidos pela mudança do clima, é trabalhar processos de adaptação. E o Brasil está muito imbuído, e o presidente Lula até levou esse debate para o G20, de uma aliança de combate à pobreza, e no caso a mudança do clima, ela agrava os problemas de pobreza e de exclusão social. Então, a COP30, ela não é uma COP onde as decisões mais importantes vão ser tomadas dentro dela. A decisão mais importante vai ser tomada antes da COP, que são as NDCs, as metas de redução de emissão de CO2 que cada país vai apresentar. O Brasil já apresentou a sua, de redução de 59% a 67% das suas emissões em todos os gases e setores. O Reino Unido já apresentou a sua, que é de redução de 81%, cerca de 20% de 20 países, dos 196 países, já apresentaram suas metas. Essas metas têm que estar alinhadas em não deixar a temperatura ultrapassar 1,5. Agora, isso não é só a defesa de redução por redução. Isso significa a oportunidade de um novo ciclo de prosperidade. É por isso que estamos apostando na bioindústria, por isso que estamos apostando na bioeconomia, na economia circular, por isso que estamos investindo na agricultura de baixo carbono e de ampliar cada vez mais a nossa capacidade de produzir alimentos, e do Brasil ser um grande provedor de energia para o mundo, porque nós podemos, com a energia limpa que temos, produzir hidrogênio verde. O Brasil pode ser o endereço dos investimentos verdes do mundo. Você quer produzir carro elétrico? Não faz sentido produzir carro elétrico usando energia fóssil. Então, como o Brasil tem energia limpa, que esses parques industriais venham ser montados aqui no Brasil. Dá tempo ainda, ministra, da gente correr lá para Campo Grande, lá para Mato Grosso do Sul, para a Rádio Alemes, porque a Karine Cortez está lá. Olá,
Tudo bem de novo. Voltando ao que a Karine conversou com a senhora no início aqui dessa segunda rodada, eu queria falar sobre as queimadas, ministra. A senhora esteve aqui em Mato Grosso do Sul, especialmente em Corumbá, né, no Pantanal, na região que pega a maior parte do nosso Pantanal aqui de Mato Grosso do Sul, em junho de 2024, quando houve uma certa devastação ali de milhares de hectares por conta das queimadas. Aqui na Assembleia Legislativa, os deputados se empenham e trabalham muito na proteção dessas áreas, né? Na tomada de leis aí que podem disciplinar a exploração dessa floresta e da vegetação nativa. Então, eu queria saber da senhora, ministra, o que é que o governo federal pode fazer para contribuir, como a senhora disse, que agora a COP30 vai ser implementação, né? E de que forma podem ser implementadas estratégias aqui em Mato Grosso do Sul para evitar que essas mudanças extremas do clima afetem e degradem o nosso bioma do Pantanal? Bem, o que nós já estamos fazendo, em parceria com o Estado, uma redução de desmatamento no Pantanal de 77%, isso tem a ver com o trabalho conjunto, tem a ver com o trabalho do IBAMA, do ICMBio e o trabalho de inteligência da Polícia Federal e as ações de desenvolvimento sustentável, que estamos trabalhando também em parceria. Como eu disse, os recursos que vão ser utilizados para a compra de licenças para que os produtores não desmatem essas áreas que eles iriam desmatar, são recursos do Fundo Clima, que o governador está alcançando. Esses recursos vieram dessa ação que eu e o ministro Fernando Haddad fizemos de capitalizar o fundo. Então, concretamente, nós já estamos fazendo e vamos trabalhar ainda mais. Esse ano nós já estamos nos antecipando em relação à agenda de combate ao fogo, com os brigadistas, com todo um planejamento que a Secretaria de Combate ao Desmatamento, com o secretário André Lima e juntamente com o IBAMA, com o ICMBio, o Corpo de Bombeiro do Mato Grosso, o secretário de Meio Ambiente do Mato Grosso e de todos os biomas. Nós temos um calendário, graças à Lei do Manejo Integrado do Fogo, que foi aprovado, inclusive, com o apoio do governador e da bancada do Mato Grosso. Ministra, rapidamente, não posso deixar de aproveitar a sua presença aqui para perguntar se tem novidades sobre essas conversas sobre a exploração da margem equatorial. Sei que tem aí um pedido de conversa da senhora com o ministro de Minas e Energia, presidente do IBAMA. Queria saber se tem alguma novidade nesse sentido, rapidamente. A novidade é que no governo republicano as instituições são respeitadas. E o presidente Lula, desde que assumiu, fortaleceu o IBAMA, fortaleceu o ICMBio e nós estamos trabalhando. Só para você ter uma ideia, né? O Ministério do Meio Ambiente, ele trabalha com inúmeros tipos de empreendimentos. São mais de 30 empreendimentos. Hoje nós temos cerca de quase 4 mil processos de licenciamento dentro do IBAMA em tramitação. Na área de petróleo e gás, das mais de 200 licenças que foram dadas, a metade disso é para a Petrobras. No caso da margem equatorial, é um processo complexo, de altíssimo impacto ambiental. O presidente Lula, com muita sabedoria, no início do governo, mandou que esses projetos de alto impacto ambiental fossem encaminhados para estudos, tanto a margem equatorial, quanto a Ferrogrão, a 319, Angra 3. Esses estudos estão sendo feitos e o IBAMA está trabalhando no pedido de licença que foi feito pela Petrobras. E os técnicos estão apresentando o seu parecer e a decisão, como eu digo, será uma decisão técnica, seja para o sim, seja para o não, porque os processos de empreendimento, eles têm a ver com isso. É um processo que ainda não é digamos assim, da retirada do petróleo propriamente dito, é para fazer a prospecção do petróleo, mas é algo de altíssima complexidade, tem que fazer inclusive um processo de simulação que o IBAMA fará junto com a Petrobras, e esse processo está sendo feito de forma a que as instituições devem ser respeitadas. Existe uma sala de situação dentro da Casa Civil que discute o
tempo todo todos os empreendimentos, de sorte que esse debate, de forma republicana, respeitando a autonomia das instituições públicas, está tramitando como deve tramitar em um governo republicano. Ministra, quero agradecer sempre sua presença aqui, é um prazer para nós ouvi-la e vou pedir para a senhora se despedir, a gente tem aí 1 minutinho e eu queria que nesse mês das mulheres, estamos no mês das mulheres, a senhora sofreu e sofre ainda violência, né, violência política e tantas mulheres, não só a senhora convive tanto com isso e eu queria me despedir da senhora pedindo uma palavra sobre isso e já convidando para uma próxima oportunidade, assim que a senhora puder, volte aqui no Bom Dia Ministra, que é sempre um prazer. Obrigada, a gente está de fato no mês das mulheres, Karine, a violência política de gênero, ela acontece o tempo todo, e você, só para a gente pensar, né, se uma mulher que consegue se tornar governadora, prefeita, deputada, senadora, ministra, sofre violência política de gênero, quanto mais as mulheres de um modo geral. Aquelas que não estão em posição, muitas vezes, de visibilidade. E eu sofri agora, né, pela manifestação de um senador que fez uma afirmação de que era muito difícil para ele ficar conversando comigo durante 6 horas sem me enforcar. Eu fico imaginando alguém que é ministra do Meio Ambiente, alguém que de certa forma é conhecida dentro e fora do país, tem que ouvir uma coisa dessa de alguém incitando a violência por discordar de alguém, porque isso é uma forma de incitar a violência contra uma mulher. Dificilmente, talvez, isso fosse dito se o debate fosse com um homem. É dito porque é com uma mulher. É dito porque é com uma mulher preta, uma mulher de origem humilde e uma mulher que tem uma agenda que, em muitos momentos, confronta os interesses de alguns que, no meu entendimento, deveria ficar apenas no espaço da divergência política e não no incentivo à violência. Com a vida dos outros não se brinca. Quem brinca com a vida dos outros ou faz ameaça aos outros de brincadeira e rindo, só os psicopatas são capazes de fazer isso. É isso, o senador Plínio Valério, que inclusive foi condenado pelos próprios eleitores por essa declaração infeliz em relação à ministra Marina. Ministra, um abraço, viu? Obrigada sempre. Até uma próxima. Quero agradecer também os colegas que me ajudaram a fazer o Bom Dia Ministra de hoje. Espero revê-los numa próxima oportunidade. Já deixo o convite aqui para amanhã. Amanhã quem vai estar com a gente? O ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Estamos esperando ele aqui a partir das 8 da manhã. Espero vocês também. Até uma próxima.